Ela queria mais um filho, mas já não tinha mais saúde para isso. Foi aí que o marido deu a sugestão para adotar uma criança e fez tudo sozinho. Ela, muito desconfiada, fez um teste de DNA e comprovou que a criança é filho biológico do marido. Sarah Smith vivia com seu marido e seus 5 filhos, apesar da quantidade não ser nada comum nos nossos dias. Ela desejava ter mais uma criança e compartilhava isso com o marido. Em um dos exames que fez para saber se ainda poderia ter filhos, Sarah teve a triste notícia que sua vida de gestação havia acabado. Devido a uma doença, ela não poderia mais engravidar. Ela ficou arrasada com a notícia e seus planos de aumentar a família foram destruídos. Ela era feliz com o tamanho da família que tinha, mas como foi filha única, Sarah havia prometido a si mesma que um dia teria bastante filhos, pois cresceu sozinha e esta não foi uma experiência muito boa. A dificuldade muitas vezes está em locomoção, pois precisam que um carro bem grande para levar todo mundo, disse ela. Sarah tinha 4 meninas e um menino, e ela queria mais um garoto para conviver com o único filho que tinha, mas com sua doença, este desejo ficou só como sonho. Eles ainda tinham muito que conquistar na vida, e ter mais um filho não era a única coisa que o casal buscava. Eles ainda queriam uma casa maior, mas para isso, o marido Dave teria que ralar mais. Um dia ele chegou em casa com a notícia que havia recebido uma proposta de representar a empresa que trabalhava em outro país, e para isso, ele iria ficar 1 ano e meio por lá. O casal conversou bastante e viu que em termos de ganhos esta oportunidade seria muito boa, mas isso iria desgastar muito a família, que teria que aprender uma nova língua e passar por todo o processo doloroso de uma mudança internacional. E como seria apenas para um período específico, eles decidiram que apenas Dave iria. Sarah cuidaria de tudo na ausência do marido e esta foi a melhor escolha segundo eles. O casal se preparou para a grande mudança de vida. Dave já tinha feito todos os acertos e estava pronto para viajar. A filha mais velha deles já tinha 11 anos e ela iria dar forças para a mãe nesta luta, e quando o marido voltar, certamente eles iriam para uma casa nova, por isso todo o esforço deles seria compensado. Dave se despediu dos filhos e partiu. Demorou um pouco para eles se adaptarem à nova rotina de vida e as coisas pareciam estar indo muito bem. Dave sempre retornava nas férias e a família fazia uma festa quando ele chegava. Parecia que o plano estava dando certo. Mal sabia Sarah que o pesadelo ainda estava por vir. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Após mais de 1 ano de trabalho de Dave, ele ligou para a esposa com uma grande notícia. Ele perguntou para Sarah se ela ainda tinha vontades de ter mais um filho. Ela disse que sim, mas não sabia como isso seria possível. Foi aí que ele falou que no país que ele mora a adoção para estrangeiros é muito fácil e possível. Dave reforçou que poderia fazer tudo sozinho. Sarah não entendeu muito como ele faria isso, mas era ele que morava no outro país, então provavelmente ele sabia de tudo. Dave começou o processo de adoção e ele comunicava tudo o que estava acontecendo a Sarah. Ela começou a se acostumar com a ideia e ficou muito animada em aumentar a família. Ela iniciou a sonhar e torcer para a adoção dar certo. O processo, por incrível que pareça, não demorou muito para a surpresa de Sarah. Tudo estava acontecendo bem no fim do tempo de Dave no país e ele iria voltar para casa não apenas com malas e presentes, mas com um integrante novo da família. Sarah já estava arrumando o quarto da criança em enxoval. Ela teve a ajuda dos outros filhos que já eram bem maiores. Dave tinha conseguido a autorização para a adoção, mas só iria pegar a criança no dia que voltasse para seu país. Após 1 mês de espera, a viagem aconteceu e ele pegou um bebê chamado Mateus. A criança era bem pequena e isso seria fácil para a adaptação de todos. O dia da chegada dele se aproximava e Sarah estava muito ansiosa. Assim que Dave se aproximou, Sarah agarrou o bebê e ela disse que foi amor à primeira vista. Ela adorou a criança. O pequeno Mateus foi muito bem recebido pela família e a casa ficou em festa. O sonho de Sarah em ser mãe novamente tinha se realizado. Ela se sentia como se estivesse completa com a casa cheia. Dave voltou à normalidade no seu trabalho e todos se sentiram aliviados que ele não precisava mais estar em outro país. Sarah não teve muita dificuldade com o bebê, pois já era uma mãe muito experiente. O menino crescia com saúde e quando eles saíam juntos, as pessoas diziam que Mateus nem parece ser um menino adotado, pois há muita semelhança.
de tanto as pessoas falarem que o bebê se parece muito com os outros irmãos. Sara começou a cogitar se Mateus realmente não era filho de Dave devido à forma que ele foi adotado. Essas peças do quebra-cabeças não eram um problema para Sara, até ser bastante questionada por isso. Ela então, para acabar com essas dúvidas, decidiu fazer um teste de DNA sem Dave saber. Ela iria fazer exames de Mateus e os irmãos e logo achou uma clínica que fazia este procedimento. O dia do exame foi marcado e Sara fez o possível para o marido não suspeitar de nada. Ela levou Mateus e a filha mais velha para fazer as coletas e ficou muito apreensiva. E se o teste desse positivo? Pensava ela, o que faria? O teste demorou uma semana para sair o resultado. Ela, antes de ver se o bebê era filho biológico de Dave, botou na cabeça que independente dos resultados ela iria amar Mateus do mesmo jeito. Ela então recebeu os papéis e quando leu o resultado começou a chorar. O que ela tanto temia era verdade, Sara havia adotado o filho biológico do seu marido. Mateus era irmão legítimo dos filhos dela. Isso quer dizer que Dave havia enganado ela por muito tempo e que teve outra mulher no outro país. Ou seja, ele a traiu por muito tempo. Sara ficou arrasada, ela não acreditava que seu marido havia feito isso com ela. Sara esperou ele chegar do trabalho para mostrar os resultados a ele. Quando Dave chegou, ela fez um monte de perguntas a ele sobre sua vida no outro país e foi logo perguntando se ele tinha outra pessoa por lá. Dave negou tudo e nesse momento Sara deu os resultados dos exames a ele, que perguntou o que tinha no envelope. Sara disse, veja você mesmo. Quando Dave leu o que estava escrito, ficou assombrado e começou a gaguejar. Ele não teve respostas e por mais que havia tentado, teve que falar toda a verdade. Ele disse que com a solidão e muito trabalho no outro país, havia se envolvido com uma mulher que trabalhava na mesma empresa. Ele assumiu que tinha uma amante e que esta relação resultou no nascimento de Mateus e a mulher não quis a criança. Por isso Dave entrou com pedido de adoção para facilitar tudo. Sara amava muito Mateus, mas não perdoou a traição de Dave. Ela pediu divórcio pois já não confiava mais nele. Não havia garantias que ele seria fiel e ela não admitia ser traída. Dave ficou arrasado, mas sabia que havia errado. Ele pediu perdão e Sara perdoou depois. Só que a traição foi tão forte que ela nem sequer conseguia olhar para ele novamente. Sara compartilhou sua história em grupos na internet e recebeu críticas de ter destruído uma família e também elogios. Até a publicação deste vídeo ela ainda estava separada de Dave. Apesar da separação, Mateus continuou com Sara e seus irmãos biológicos. Ele crescia uma criança forte amada por todos. Sara não se importava que Mateus era filho de outra mulher com seu ex-marido, afinal ela aceitou adotar, só não sabia que o menino seria filho de seu marido. Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.